Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia. Minuto da Extensão no ar na UDESC FM Lages. É aqui que você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto ou programa a cada quinta-feira às 8 da manhã, aqui na 106.9. Nesta edição, você conhece o programa Amigo do Carroceiro. Ele tem 22 anos de atuação junto à comunidade lagiana e na região. Nosso convidado é o coordenador, o professor Joandes Henrique Fontec. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, é mestre e doutor em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Hoje é professor adjunto 2 da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em clínica veterinária. Atua em especial na área de clínica médica de grandes animais e também recursos genéticos. O programa Amigo do Carroceiro, como eu disse, é desenvolvido há 22 anos pelos acadêmicos de medicina veterinária aqui do CAV UDESC e tem o objetivo de proporcionar melhores condições de vida, de trabalho e bem-estar aos equinos utilizados na tração animal. E, claro, olha para o ser humano também envolvido nesse processo. Busca melhorar a renda familiar, fornecer noções de cidadania e de cuidados ambientais aos carroceiros. Professor Joandes, muito bem-vindo ao Minuto da Extensão. Muito obrigado, Carla, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse programa, esse projeto, né, tanto tempo desenvolvido aqui dentro do CAV UDESC. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. E vamos lá. Vamos lá. Professor, obrigada pela sua presença e parabéns pelos 22 anos do projeto. Desses 22, você está há 15 anos, é isso? Isso, perfeito, Carla. 16? Eu vim para a UDESC aqui em 2006, né, e eu assumi o projeto em 2008. Então, desde 2008 até agora, a gente tem trabalhado em prol aí dos carroceiros da região de Lages e os outros bairros ali próximos. Sim, bom, uma das primeiras dúvidas que nós queremos sanar quando vem um projeto de extensão é público-alvo. Ficou muito claro na descrição, né? E se você quiser detalhar um pouco mais sobre essas ações, tudo que envolve o animal em si e também a pessoa, porque nós falávamos até, pessoal, para você que está ouvindo aí, nós falávamos, né, professor, no bastidor aqui, que existe um preconceito com o trabalho desenvolvido pelo carroceiro no uso ou no recurso a este animal. Como é que vocês conseguem fazer tudo isso se harmonizar no programa? Muito interessante isso, Carly. E algo que a gente tem que lembrar também, que é muito importante, foi que esse projeto ele nasceu lá em 2001, né, 2002, e ele partiu da iniciativa dos acadêmicos de medicina veterinária. Então, os acadêmicos, eles perceberam essa necessidade, né, eles perceberam que tinham carroceiros na região, um número até elevado, e como eles poderiam ajudar de alguma maneira. E como havia uma certa necessidade também de alguns animais para ser utilizados nas aulas práticas, na questão do ensino, então eles tiveram essa ideia de montar um projeto para auxiliar, né, os carroceiros de alguma maneira. E o professor Aloysio Marcondes César, né, foi o primeiro coordenador do programa do carroceiro. Então ele que desenvolveu toda essa metodologia e apresentou o projeto, e eu tenho tentado então manter mais ou menos a ideia que ele colocou no início, mas é bem interessante porque a iniciativa partiu dos acadêmicos, né? Então a importância dos nossos acadêmicos aí em tentar sanar alguma mazela da nossa sociedade, né? Muito interessante essa visão aí, e eles foram muito felizes nessa descoberta, né?
Então o programa ele tem como público-alvo os carroceiros da região de Lages, né? A gente tem vários bairros que são próximos ao CAV, mas alguns um pouco distantes também, mas enfim, mais aqui na nossa região mesmo e na nossa cidade de Lages. O público-alvo então são os carroceiros e os seus familiares, né? Então o carroceiro normalmente é o senhor ou senhora de média idade. A gente tem mais ou menos uma ideia, né, de quantas pessoas dentro da família, mais ou menos 5 pessoas dentro de cada família. Nós já tivemos, se a gente puxar os nossos arquivos, né, nós temos ali mais de 560 carroceiros cadastrados, né, famílias cadastradas, mas com o tempo isso tem diminuído, né? Hoje nós estamos atualmente ali com 16 famílias. Nós temos em torno de 80 pessoas sendo beneficiadas, né, com os nossos projetos dentro do programa. E nós temos 35 crianças, isso é bastante importante, né, porque se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente tem que começar a trabalhar com as crianças, isso é bastante importante. A gente tem esse entendimento, né, a gente consegue passar isso para os acadêmicos também, da importância, né, da conscientização, né, social. É bastante importante esse sentido aí. Mas esse público-alvo não se limita somente aos carroceiros e os familiares, né? Nós também conseguimos fazer uma interação bastante interessante entre pesquisa, ensino e extensão, né, com os nossos acadêmicos. A questão do ensino, porque nós temos ali em torno de 20 acadêmicos bolsistas voluntários a cada semestre, né, trabalhando no programa, e nós temos 4 bolsistas que são os remunerados, que são os responsáveis pela parte administrativa, né, e a questão das compras e organização do calendário, essas outras ações. Mas é bastante interessante porque a gente consegue trabalhar com os acadêmicos desde a primeira fase até a 9ª fase. E a gente já começa a trabalhar com eles já a questão da clínica, que é a minha área, né? Então o acadêmico lá na primeira fase, ele já tem o contato, claro que ele passa por todo um treinamento, né? Antes, né, a gente faz um treinamento, mas ele já começa então a fazer o exame físico, ele já começa a fazer a anamnese, ele já começa a ter contato com o proprietário. Então isso é muito importante para o desenvolvimento dele. Se a gente for pensar que dentro do curso de medicina veterinária, ele só vai começar a ter aula de semiologia na 5ª fase, está quase lá na metade do curso. Ele participando do programa do carroceiro, desde a primeira fase, ele já vai ter esse contato, né? Isso vai auxiliar muito o desenvolvimento dele, né? Técnico e pessoal também, né? Eu falo que não só a parte técnica é importante, mas algo bastante importante que eu tento colocar para eles é a parte da responsabilidade social, né? Eles saberem que eles são uma parcela da sociedade que tem, vamos dizer assim, o direito, né, ou até o dever, vamos dizer assim, de auxiliar outros, né, menos favorecidos. No caso, para nós aí seria o carroceiro e seus familiares, né? Então, essa parte do ensino é bastante importante, nos tem ajudado muito, né? Não só dentro da graduação, mas dentro da pós também, porque os nossos acadêmicos de pós-graduação, não só os da clínica, que são da minha área, mas também de outros também, do diagnóstico por imagem, da patologia clínica, porque esse projeto ele é multidisciplinar, né? Então nós temos vários laboratórios que nos ajudam dentro do projeto, dentro do hospital também, que é o local físico onde a gente desenvolve o projeto, né? E nós temos várias parcerias. Então, os acadêmicos de pós-graduação também trabalham no programa, né? Atendendo os animais, auxiliando, né? Treinando os acadêmicos. Então, isso é bastante importante em relação ao ensino. E a pesquisa também, né? A gente consegue, já há bastante tempo, trabalhar com esses animais do carroceiro. A gente tem vários artigos publicados, e teses, e dissertações, né, de mestrado, trabalhando com essa população dos cavalos de carroceiro, que tem particularidades, né, bem importantes e diferentes de outros animais que desenvolvem outras atividades físicas, né? E a própria extensão, né? Então, o ensino, a pesquisa e a extensão, nesse tripé a gente tenta fazer dentro da sociedade, e o Amigo do Carroceiro se encaixa muito bem nessa situação, né? Então, a gente está bem satisfeito, né, com o trabalho. A gente tem uma diminuição do número dos carroceiros, né? Isso a gente já entende que vai acontecer mesmo, né? Porque a cidade cada vez mais crescendo, a questão do trânsito um pouco mais complicado. Eles às vezes têm restrição de horários, né, para se locomover, principalmente no centro. A gente entende que isso implica em
algum problema na questão do trânsito dentro do centro da cidade, a gente entende isso, né? Mas enquanto a gente tiver ainda essas famílias participando e a gente estiver ajudando, a gente vai manter o projeto, né? Até quando for necessário. Olha, professor, é muito interessante ver a complexidade, né? Você falando do tripé ensino, pesquisa e extensão. Depois a gente pode abordar alguns detalhes, quem sabe em cada um desses âmbitos, mas temos 5 ações no programa. Então, realmente, para a gente ter, por exemplo, um programa, temos no mínimo 3 ações. Este tem 5. Então, gostaria que você nos comentasse sobre cada uma, quais são, como elas se desenvolvem. Nós temos aí o projeto Medicina Equina, Medicina Preventiva, Carroceiro Cidadão, SESC Mesa Brasil, para ver o olhar amplo que vocês têm realmente sobre o animal e o ser humano, e o projeto Educação Ambiental, Bem-Estar Animal e Saúde Pública. Por favor, professor, nos traga detalhes sobre cada uma dessas ações. Perfeito, Carla. Então, o projeto Medicina Equina é o que a gente desenvolve basicamente dentro do hospital veterinário, né? A parte dos atendimentos clínicos mesmos aos equinos que participam do projeto. Então, ele é realizado todas as sextas-feiras, das 14 às 18 horas, nas dependências do HCV, né, no setor de grandes animais. Então, para que o carroceiro possa se cadastrar no projeto, é feita uma triagem social, né? Então, se ele se encaixa nesse escopo do nosso projeto, ele começa, então, a participar, recebe um cadastro, tem uma placa de identificação, né? A gente faz o registro do animal fotográfico, né? E também do carroceiro responsável. Lembrar que a gente não cadastra menor, né, de idade, então somente maiores, né, são cadastrados. E aí ele começa, então, a receber os benefícios do projeto. E esses benefícios incluem o atendimento desse animal, né? Então, a cada 30 a 45 dias ele retorna para que seja feito toda a parte do exame físico, controle de verminose, tratamento de alguma enfermidade que eventualmente ele possua, né? Então, nesse dia do atendimento que os acadêmicos estão ali, os pós-graduandos, né, e eu também estou ali para a gente poder fazer esse atendimento e prestar atendimento clínico para ele. A gente distribui também ração, sal mineral e ferradura e cravo também. Antigamente a gente tinha uma parceria com um ferrador e aí ele ferrava nos dias desse atendimento, mas atualmente a gente não tem nenhuma parceria nesse sentido, então a gente tem entregado as ferraduras, pelo menos a gente consegue minimizar essa parte da aquisição da ferradura. E durante esse atendimento, então, se for necessário realizar hemograma, raio-x, alguns exames complementares, a gente tem todo o apoio do hospital, né? Vários professores participam, né, do projeto, vários laboratórios, como eu já falei, e a gente então consegue dar todo o suporte médico para eles, de diagnóstico, tratamento, internamento e até mesmo pequenas cirurgias, né? Algumas cirurgias a gente consegue fazer com a ajuda dos professores da cirurgia e da anestésio, né? A gente consegue também sanar essa parte dos procedimentos cirúrgicos também, que muitas vezes são necessários. Então, essa parte é o projeto da Medicina Equina, né? O segundo, o projeto Medicina Preventiva, é uma parceria que nós temos com o curso de odontologia da Uniplac, com a professora Cláudia, e esses acadêmicos do curso de odontologia, eles participam do programa e eles trazem nos dias das ações sociais escova de dente, pasta de dente, e eles também fazem educação em relação à higiene, né, e saúde da cavidade oral, né, bucal. Então é muito interessante, a gente tem vários acadêmicos da Uniplac participando, e eles gostam muito, participam ativamente, junto com a professora Cláudia, já tem nos ajudado há muitos anos já, né, dentro é algo já consolidado, né, e é uma parceria muito interessante, porque eles passam toda essa questão da higiene, né, e bucal, e ainda a distribuição desses produtos, né, de higiene, que são muito interessantes. Então, é a nossa principal parceira nesse sentido aí. O projeto SESC Mesa Brasil, ele partiu dessa ideia, né, dessa proposta do Mesa Brasil distribuir alimentos dentro do programa Amigo do Carroceiro. Isso já acontece já há vários anos, né? O SESC é um parceiro nosso já de muitos anos, e durante todos esses atendimentos da sexta-feira
o Sesc Mesa Brasil arrecada os alimentos através dessa grande rede, né, de arrecadação de alimentos e fornece alimento então para os carroceiros cadastrados. Então eles vêm durante o atendimento, eles vêm para o atendimento no hospital e depois do atendimento eles passam, né, onde é ali a feirinha, né, a gente montou o nosso setor de distribuição ali. E aí eles recebem a alimentação que vem fornecida, né, por distribuidoras, supermercados. Então isso vem complementar muito aí a alimentação deles, e a gente tem uma parceria muito interessante com o Sesc já há vários anos nesse projeto Mesa Brasil, né, muito interessante, e eles gostam muito e auxilia muito a complementação alimentar, né. O projeto Carroceiro Cidadão, eles são ações sociais mais pontuais durante o ano. Então nós temos no primeiro semestre a ação social da campanha do agasalho, que nós somos uma região bem fria, né? Então a gente precisa de arrecadação aí de roupas, cobertores, né? Mas também alimentos, brinquedos e doces também, né? Então essa campanha do agasalho acontece ali em junho e julho. A gente tem a ação da Páscoa também, que a gente faz essas ações também voltadas, todas elas a gente arrecada alimento, roupa, né, brinquedos e doces, na verdade. O nome só que está relacionado com o período, né, mas é sempre o mesmo enfoque, né, no geral. Depois do segundo semestre, o Dia das Crianças, a gente tem as ações de encerramento durante o semestre e no final do ano, a ação social de Natal, que aí é algo mais amplo, né, a gente já teve outros projetos ajudando também nessa ação de Natal. A gente já teve aqui no próprio Cavildesc algo relacionado a música para eles, um concerto, né, peças teatrais para os carroceiros, foi muito interessante. E o Sesc Mesa Brasil, eles conseguem também doações de Chester. Então sempre no Natal eles têm uma surpresa ali e a gente consegue também fornecer uma alimentação um pouquinho diferente do que eles veem durante o ano inteiro, né? Então são ações sociais mais pontuais. E nesse dia do Carroceiro Cidadão, todas as famílias são convidadas. Então só as 16 famílias vêm nesse dia, então é algo mais amplo, né? E também às sextas-feiras à tarde a gente faz essa distribuição. E o projeto Educação Ambiental, Bem-Estar Animal, Saúde Pública, né, esse é o projeto mais recente que a gente tem incluído. A gente tem várias parcerias, né, com a Sumatra, com o Centro de Controle de Zoonoses aqui de Lages. Então a gente faz ações voltadas à educação ambiental com a Sumatra, né, eles conversam sobre a importância da preservação das espécies, distribuem também plantas, né? A gente já teve distribuição de plantas frutíferas, né? Que é bem interessante, falam sobre os animais da nossa região, a importância de preservar, a questão das leis também, né? Que é bastante importante. Então, a Sumatra, ela é uma empresa privada que nos ajuda muito nesse sentido. Também, às vezes a gente tem a visita da Aurora, que é uma serpente que eles têm lá, uma jiboia, e aí as crianças gostam bastante também, é muito interessante. Essa questão do bem-estar animal está relacionado então com o que a gente fornece para eles em termos de entendimento do que é cuidar bem do animal, né? Saber que o animal ele tem que receber alimentação, ele tem que receber vacinação, ele tem que receber água, o animal não pode passar dor. Então, quando esse animal vem para o atendimento, ele não tem condição de realizar o trabalho, a gente faz um documento de que o carroceiro está ciente de que ele não pode trabalhar com esse animal. Muitas vezes eles são abordados, né, na rua, e o pessoal às vezes aborda sobre a condição do animal e sobre... mas esses cavalos que participam do projeto, né, eles têm todo esse respaldo, né? Alguns animais estão sob tratamento, alguns ficam internados, mas se ele não tiver condição, às vezes tem uma doença crônica debilitante ou não está bem naquele momento, o carroceiro está ciente de que ele não pode trabalhar com aquele animal. Então a gente emite uma declaração de que ele não pode trabalhar com o animal, e se ele trabalhar aí, ele vai responder, né, perante as leis como qualquer cidadão, né? E essa parte da saúde pública também vem dessa questão do CCZ, né, e também do Uniplac.
onde com o CCZ a gente consegue falar sobre a prevenção dos acidentes envolvendo animais peçonhentos, né? Então eu também trabalho com animais peçonhentos, a gente tem o LAPEV, que é o Laboratório de Animais Peçonhentos e Venenosos, né? Nós temos alguns problemas aqui na nossa região, a aranha marrom, que é a Loxosceles, as serpentes, né? Apesar de a gente estar numa região um pouco fria, mas quando esquenta um pouquinho, depois de setembro ali, a gente tem alguns acidentes envolvendo animais peçonhentos, tem o escorpião, né, que para nós aqui ainda não é um escorpião de interesse médico, é o Titus costatus, mas ele está presente aqui na nossa região. Então o CCZ também nos apoia, fornecendo essas informações importantes, né, sobre os animais peçonhentos e os acidentes envolvendo animais peçonhentos e venenosos. Então, basicamente, seriam essas as 5 ações que se encaixam dentro do programa desenvolvido aí nesses últimos anos. É a vida do carroceiro e do seu instrumento de trabalho, seu animal, que muitas vezes é de estimação também, vista de um modo amplo, não é, professor? É essa vida como um todo. Carla, é bem interessante porque alguns carroceiros já que, né, estão desde o início lá, né, desde 2001, a gente tem alguns que participam desde o início do projeto. E é bem interessante porque o cavalo, ele não é visto só como um instrumento de trabalho, vamos dizer, né, de tração, né? Ele faz parte da família, né? Então, muitos deles falam que com esse cavalo que eu criei a minha família, que eu alimentei meus filhos, né? Que eu consegui me manter, me sustentar durante esse período. É bastante interessante, né? E a gente percebe essa relação que eles têm muito próxima com o cavalo. Inclusive, nas nossas pesquisas, a gente tem trabalhado também essa questão das zoonoses, né? Porque por estar muito próximo, a gente tenta fazer um controle e também fornecer algumas informações sobre a transmissão de enfermidades que são importantes, né, que afetam o cavalo e que afetam o homem também. Mas é bem interessante essa relação, muito importante. Professor, agora fiquei curiosa em relação a essas... sobre vários aspectos, mas primeiramente, já que você falou por último, as zoonoses, tem alguma que se destaque? Você tem alguma observação mais desenvolvida em relação a isso? A leptospirose é uma zoonose bastante importante, né? A gente trabalhou com uma soroprevalência, né? Não animais doentes, mas tentou detectar a concentração ou a quantidade de animais que participavam do projeto que eram positivos, né, para leptospirose. A gente teve um número bem significativo, né, em torno de 40%. E aí a gente buscou, então, né, fornecer informações importantes, porque pode disseminar dentro da casa, porque está muito próximo, né? E aí tem muita relação com os roedores também, mas também com outros animais domésticos, né? Não é só o roedor que pode transmitir a leptospirose, tem outros animais também, né? Sim. Então isso foi bastante importante e bastante interessante, uma pesquisa que a gente fez que teve esse olhar aí voltado para as zoonoses, né? Sim. E ao longo desses anos, são vários dados que chamam a atenção. Você falou sobre de 60 famílias passarem para 16 hoje. E sobre a questão das doenças e do bem-estar animal e de tudo que envolve a saúde dele, hoje temos a leptospirose, ela é uma zoonose, ou seja, a pessoa também pode se contaminar com aquilo e ter ali seus problemas. E ao longo desse tempo, professor, que doenças foram essas que esses animais manifestaram, que vocês identificaram? Elas são tratáveis de maneira fácil? Elas foram erradicadas? Hoje, o que eles mais apresentam além da leptospirose? Nós fizemos ali a gente tem os relatórios anuais, né, parciais e os finais. E sempre a enfermidade que mais aparece são as lesões de pele, né? A gente chama das feridas, né? Então as feridas são mais comuns, até pelo próprio comportamento do cavalo, né? Que é um animal que muitas vezes pode se assustar muito fácil, ele é presa na natureza, né? Então as lesões relacionadas aí ao traumatismo, né, de pele são as mais comuns, seguidas das doenças locomotoras, né? Que por ser um animal de tração, também as doenças do sistema locomotor estão bastante presentes, né? Então essas lesões de pele normalmente acontecem quando o animal se machuca na cerca, porque às vezes não é uma cerca própria para o cavalo, né? Por exemplo, arame liso, arame farpado. Eles permanecem muitas vezes em terrenos, né? Que às vezes possuem muito entulho, madeira. Então, isso pode também causar bastante lesão e algumas lesões também relacionadas ao próprio transporte, né, de material, né, da carroça, né? Então, uma tralha, que a gente chama de tralha, que toda aquela parte de couro, né, que o animal fica
fica amarrado, né? Então ali tem que ser bem acolchoado, tem que estar bem ajustado, né? Para que não tenha nenhum tipo de lesão durante o trabalho, né? Isso a gente se preocupa bastante também. Mas eventualmente a gente tem algumas lesões relacionadas a feridas abrasivas. E as doenças locomotoras aí estão bastante presentes, né? Como a gente sabe que o cavalo que vai para essa atividade de carroceiro, ele já passou por outras atividades, né? Ele é, entre aspas, assim, um cavalo já mais velho, né? A maioria dos nossos cavalos são velhos, né? Então, a gente recomenda também que não faça uma carga de trabalho muito alta, né? A gente restringe um pouco a quantidade de materiais que eles carregam, né? A maioria é papel, PET, garrafas PET, né? Plástico e alumínio, né? Então, teoricamente não é tão pesado assim, mas a carroça em si é um pouco pesada. Então, a gente tenta restringir também esse peso para não acarretar alguns problemas. Que a gente pensar, esse cavalo já está numa idade mais avançada, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não exacerbar muito o trabalho, né? E essa diminuição aí na população, eu acho que é natural, né, cara? Porque a cidade está aumentando, sim, né? Sim. O trânsito cada vez um pouco mais complicado. Como eu falei, o nosso perfil é um senhor ou senhora de média idade, muitos deles já não conseguem mais trabalhar, né? E às vezes os filhos não querem continuar com o cavalo, porque a gente dá todo esse apoio, né, vamos dizer assim, técnico, né, alimentação e tratamento, mas ele tem uma contrapartida, né? A contrapartida que vem dos carroceiros é cuidar bem dos animais, né? E a gente sabe que cuidar de um animal, ainda mais grande, né, não é muito fácil, né? Então, alguns não querem mais os mais jovens, vamos dizer, não querem mais essa responsabilidade, né? Então, às vezes, prefere ter uma outra atividade, né? E aí o cavalo vai ficando um pouquinho para trás. Mas a gente tem uma questão cultural, né, aqui na nossa região, né, em relação ao cavalo. Então, às vezes, a gente tem muita notícia assim, de maus tratos, né? E aí o carroceiro vem sempre à tona ali, né? Porque é o cavalo de carroceiro. Mas nem sempre, né? E a gente tem dados bem interessantes, assim, porque já há muito tempo a gente faz atendimento dos animais soltos em via pública e vítima de maus tratos. A gente que faz esse atendimento, né, em parceria com a prefeitura, também via programa do carroceiro, e nós tivemos aí pouquíssimos animais vítimas de maus tratos que vieram do amigo do carroceiro. Porque essa era uma pergunta. Porque a gente tem outros animais na região urbana e periurbana que não são carroceiros, né, que não fazem atividade de tração, mas essa população tem os animais, né? Não só cavalo, mas tem outros também, bovinos, né, ovinos, cães. Mas sempre que vem à tona é o amigo do carroceiro. Então, às vezes a gente paga um preço, né, de outros animais que não participam do projeto e que às vezes estão sofrendo maus tratos, e isso vem às vezes na mídia e a carroça, vamos dizer assim, o trabalho de tração vem à tona, né? Mas eu sempre digo, o pessoal fala, professor, mas você não é contra a tração, né? Não, eu não sou contra. Eu sou contra qualquer atividade, seja esporte, lazer ou trabalho, onde o animal não tenha condição de realizar essa atividade e ele realiza, né? Isso é maus tratos, né? Não é só o animal que faz tração. O cavalo, né, ele está adaptado a fazer tração, né? Ele pode puxar 2 vezes, até 3 vezes o seu peso, né? Então ele está adaptado para isso, né? Ele está adaptado para a montaria, ele está adaptado para o esporte, né? O que não pode é a gente fazer atividade física sem ele ter essa condição. E isso é considerado maus tratos. Sim. Também falando sobre o abandono ou esse animal ser largado na rua, atrapalhar o trânsito, e não atrapalhar apenas, mas correr o risco justamente, porque atrapalhar parece só relativo ao nosso uso das vias, mas ele corre risco de morte, né, de complicações. Então é muito interessante quando o senhor nos traz esse dado, nos destaca isso, de que maus tratos também é você abandonar o animal na via, você não mantê-lo em sua propriedade, porque isso é muito comum, tem se tornado muito comum, infelizmente, né? Sim, e a Prefeitura do município de Lages tem uma ação muito interessante, né, através agora é o CCZ que faz isso, né, uma parte do CCZ, e eles fazem, né, a captura dos animais soltos em via pública, ou quando há denúncia de maus tratos também, né? E aí as ações são um pouco diferentes, né? A denúncia de maus tratos já envolve penalidades, né? Mas o animal solto em via pública, ele passa pelo nosso atendimento aqui,
A gente agora atualmente a gente não está fazendo isso, né, mas é uma questão só de ajustes, né, com a prefeitura, mas nós já fizemos isso há muito tempo, e a gente está disponível, a gente tem toda a parte técnica ali, né, disponível, e é bastante interessante essa ação também. Então a gente sabe quais são os animais, né, porque o proprietário normalmente vem, né, para retirar o animal lá na região responsável lá da prefeitura, então a gente sabe quem é o proprietário, né? Então, e na maioria das vezes não são carroceiros, né? Para quem está ouvindo aí e enche a boca muitas vezes para falar mal do carroceiro, tá aí o dado com o professor. Outro dado, só pontualmente, o professor falou em cavalos que são velhos. O que é considerado cavalo velho? Isso é bem interessante, né? A gente tem uma divisão, né, zootécnica em relação à idade, né? Os animais de 0 a 4 anos são considerados jovens, né? Depois de 5 anos até 16 ou 18, a literatura aí tem uma variaçãozinha, né? Então, de 5 a 16 ou 18, eles são considerados, então, adultos. E acima de 18 anos ou acima de 16 são considerados velhos, né? A expectativa de vida deles, para a gente ter uma ideia? Dependendo do animal, a expectativa vai 35, 36 anos, né? Nossa, que interessante. Bem cuidado, então. Veja bem, seu cavalo aí pode ir muito longe. Professor Joandes, eu ficaria horas ouvindo sobre esse projeto e sobre essas experiências. E certamente é muito interessante para quem nos ouve e de repente nunca soube muito sobre esse universo, principalmente o trabalho do carroceiro. Mas vamos lá, eu convido o senhor a deixar uma reflexão final, também falar sobre ações futuras. O senhor falou sobre as ações em detalhe. Temos agenda para esses próximos tempos, este ano? Sim, a gente mantém, né, o projeto. Nós temos ainda mais, é um projeto, ele foi considerado permanente, né, que é uma classificação que a gente tem aqui da UDESC, né, então ele tem aí mais um ano de realização, esse mais o ano que vem. E a nossa expectativa é sempre boa, né, em relação aos atendimentos, né, e se houver necessidade, né, e alguém que estiver também escutando e quiser apoiar também o projeto, porque nós precisamos de ajuda, principalmente com as crianças, né? Então, por exemplo, a minha área é medicina veterinária, né, especificamente em clínica de grandes animais, mas as crianças acompanham bastante, né, o projeto, eles gostam muito do projeto e eles vêm durante os atendimentos. Então, um chamado aí também, um chamamento para as novas parcerias, né, que a gente possa ter em relação ao trabalho com as crianças. Já tivemos algumas parcerias, né, foram bem importantes, mas esse seria um ponto bem legal da gente conseguir voltar a trabalhar com as crianças, que eu acho que é muito interessante, muito importante trabalhar nesse sentido, né. A questão financeira também, né, porque a gente sabe que o tratamento de grandes animais, ele envolve alimentação, e o mais caro é a alimentação, né. O hospital nos ajuda muito em relação a isso, mas infelizmente essa parte do apoio financeiro a gente recebe então através da UDESC, né, que são os editais PAEX, né. Recentemente a gente conseguiu emplacar o programa no edital da promotoria, né, da promotoria pública aqui de Lages. Foi bem interessante, a gente conseguiu um apoio muito importante nesse sentido, mas a gente precisa de mais apoio financeiro. Nós temos também a iniciativa privada, né, algumas empresas como Vetnil e Inovet, que também doam medicamentos, né, para que a gente possa melhorar essa parte do atendimento. Os internamentos, eles são bastante caros, né. A questão das cirurgias também, né? A anestesia tem um custo bastante alto, então a gente precisa dessa parte financeira também, que é importante e primordial para o desenvolvimento do projeto, né? Sim. Então, nossa expectativa é muito boa, né? Novas parcerias para os próximos anos, né? E enquanto a gente tiver uma população ainda necessitando de atendimento, né, a gente vai manter o projeto. Envolve toda essa questão do ensino e da pesquisa, né, como eu falei para vocês. E o que eu acho mais importante, vou ressaltar aqui, é esse comprometimento, né, dos nossos acadêmicos, né, e a responsabilidade social que eu consigo desenvolver com eles, né, saber que eles têm, vamos dizer assim, o dever de ajudar outras pessoas, né, que isso é muito importante. Eu sempre falo para eles que talvez não, né, mas eu acho que o objetivo nosso desse mundo é ajudar as pessoas, né, e a gente está dando a nossa contribuição aqui, pequena, mas há alguns anos a gente vem ajudando essas famílias. Parabéns, professor. Vamos deixar os seus contatos do projeto, por favor. Quem se interessa, quem pode até ser voluntário, não é mesmo? Quem sabe a pessoa não pode doar financeiramente, mas pode doar o seu tempo.
Sim. Nós temos... o contato pode ser feito diretamente no hospital, né, de clínicas veterinárias, né? Nós temos também uma página no Instagram. No Facebook, hackear o Facebook do Amigo do Carroceiro, eu não consigo mais postar nada. Mas pode entrar em contato com o hospital, né? Através dos telefones do hospital veterinário. A gente consegue o telefone bem fácil da secretaria, né? Nas páginas da UDESC também. A gente tem o projeto também na página da UDESC também, que pode ser acessado, né? E via WhatsApp também, diretamente comigo também pode. É 49 99919 7980. Né? Pode entrar em contato direto comigo, com parcerias ou então alguma dúvida, pode ser direto comigo também, sem problema. Certo, vamos repetir aqui. O professor deixou seu WhatsApp, 499-9919-7980. 49 é o DDD, 999-19-7980. Então, reforçamos aqui o contato e também vamos ao Instagram, para você achar bem fácil aqui no Instagram, @PAC_UDESC, @PAC, PAC, _UDESC. É o perfil do programa Amigo do Carroceiro no Instagram. Professor Joandes, muito obrigada de novo e parabéns novamente, porque esse é um trabalho muito lindo, muito completo, como o senhor falou. É pensando no social, mas é também pensando na formação humana do seu bolsista, do seu aluno, né, neste curso. Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a vocês, muito obrigado. Obrigada, um abraço. Você ouviu Minuto da Extensão na Rádio UDESC FM Lages. No programa de hoje você conheceu o PAC, Programa Amigo do Carroceiro, que atua junto à comunidade desde 2002, comunidade de Lages e região. Nosso convidado é o coordenador do programa desde 2008, professor Joandes Henrique Fontec. Ele que é professor adjunto 2 da Universidade do Estado de Santa Catarina e trabalha aí com bastante experiência na medicina veterinária, ênfase em clínica veterinária. Atua em especial na clínica médica de grandes animais e recursos genéticos. O professor está convidadíssimo já para estar no Minuto da Pesquisa para falar sobre genética aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada a você, ouvinte da 106.9. A cada semana, sempre às quintas-feiras, uma edição inédita do Minuto da Extensão, quintas-feiras, 8 da manhã. A reprise desta edição você acompanha no sábado, às 6 da tarde. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.